ouvintes! Então, hoje vamos começar nosso podcast sobre doenças renais. Como vocês já me conhecem, eu sou a Isabela e essas são a Ana, a Maria Eduarda, a Maria Luísa e a Sofia. Vamos conversar de um jeito simples sobre essa doença que afeta muita gente. Verdade, infelizmente afeta muitas pessoas, e a doença que a gente escolheu foi a insuficiência renal, que nada mais é do que a perda da capacidade dos rins de filtrarem o sangue corretamente. E os rins, eles são responsáveis por remover toxinas, controlar o equilíbrio dos líquidos, manter a pressão arterial e produzir hormônios. Quando eles começam a falhar, essas funções elas prejudica o corpo inteiro. Além de a insuficiência renal é considerada uma doença silenciosa, porque muitas vezes ela vai se instalando aos poucos e a pessoa só percebe quando perdeu uma parte significativa da função dos rins. Por isso é tão importante conhecer essa doença, porque quando ela progride demais, o tratamento fica mais difícil e pode exigir hemodiálise ou transplante. Outra coisa importante é que os rins eles não trabalham sozinhos, eles fazem parte de um sistema que mantém tudo equilibrado no organismo. Então, quando eles falham, outras áreas começam a ser afetadas, como coração, circulação e a quantidade de líquidos no corpo e até a produção de hormônios. A insuficiência renal também pode surgir por vários motivos diferentes, desde a doença crônica, como diabetes, pressão alta, até problemas mais pontuais, como infecção, desidratação ou uso de excessivo de medicamentos. É uma doença que precisa de acompanhamento constante, justamente por ter várias causas e afetar tantas funções importantes. Então, entender como ela se desenvolve é essencial para identificar os sinais cedo e evitar as complicações mais graves pela frente. Eu acredito que quando a gente se trata de insuficiência renal, uma dúvida que gera nas pessoas é como elas são causadas. Então, eu queria pedir a Maria para explicar não só as principais causas, mas também como a fisiopatologia dessa doença. A insuficiência renal pode acontecer de duas formas: de maneira rápida, chamada de insuficiência renal aguda, ou também de forma lenta e progressiva, que é a insuficiência renal crônica. Bom, na prática, o que acontece é que os rins perdem a capacidade de filtrar toxinas, equilibrar líquidos e manter o equilíbrio de substâncias, como sódio, potássio e ureia. Com isso, as toxinas começam a se acumular no sangue. Bom, mas quais são as principais causas? As principais causas incluem hipertensão, diabetes, infecções graves, uso prolongado de medicamentos como anti-inflamatórios, desidratação severa e algumas doenças hereditárias. Nossa, isso é muito importante, porque mostra que a insuficiência renal ela não surge assim do nada. Muitas dessas causas são comuns, como a hipertensão, a diabetes. Então, entender isso ajuda a prevenir. E eu queria saber um pouco sobre os sintomas. Pode falar pra gente, Sofia? Claro, os sintomas, eles variam muito de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são os inchaços nas pernas e no rosto, diminuição da urina, cansaço extremo, náuseas e vômitos, falta de apetite, pressão alta, coceira no corpo e dificuldade de concentração. Tudo isso acontece porque o corpo ele não consegue eliminar as toxinas corretamente. Esses sintomas são realmente muito importantes porque muitas vezes passam despercebidos e muita gente acha que inchaço, cansaço, pressão alta é algo comum do dia a dia, mas pode ser sinais de que os rins não estão funcionando bem. Eu mesma já vivi isso com um parente meu. Ele começou a notar que estava inchando muito, ficando cansado por qualquer coisa e só depois descobriu que era problema renal. Então, reconhecer esses sinais cedo faz toda a diferença para procurar ajuda e evitar que essa doença avance. Agora, na insuficiência renal, um dos exames uranálise que pode apresentar alterações é a densidade urinária. Normalmente, os rins conseguem concentrar ou diluir a urina de acordo com a necessidade do organismo, porém, quando eles começam a falhar, essa capacidade diminui. Por isso, a densidade da urina costuma ficar fixa ou baixa, mostrando que o rim não consegue concentrar a urina adequadamente. E essas alterações é um sinal importante da perda da função renal e ajudam no diagnóstico da doença. Meninos, eu acho muito importante falar também, pra gente dar uma encerradinha aqui sobre a alteração na uranálise. Que na uranálise, não sei se todo mundo sabe, vários exames podem aparecer alterados em pacientes com insuficiência renal. Um dos principais é a proteinúria, que é a presença de proteínas na urina. Normalmente o rim impede que a urina, que a proteína passe para a urina
Mas quando ele está danificado, essa proteína começa a escapar. E isso é um sinal importante de perda de função renal. Além disso, pode acontecer cilindros urinários, densidade alterada ou até hematúria, dependendo da causa, da insuficiência renal. Então foi isso, gente. Esse foi o nosso podcast dessa semana sobre insuficiência renal. Esperamos que vocês tenham entendido melhor como a doença funciona, seus sintomas e o que pode aparecer no exame de urina, E obrigada por ouvirem. Até a próxima.